fraquezas? Já houve em você uma sensação tão gloriosa? Você passou uma semana de oração na igreja, você veio para o altar, você participou de um louvor como nós participamos essa manhã, ou até mais intenso. Naquele momento de glória, você disse para Deus: Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum, eu só quero ficar na tua presença. Você faz as palavras de Pedro as suas: Senhor, vamos construir cabana e vamos ficar aqui. Já aconteceu de você falar para Jesus o que Pedro falou: eu estou disposto a ir à prisão contigo, estou disposto a morrer pela tua causa. Anos atrás, na nossa igreja, nós sentimos de fazer uma aliança. Fernando falou: quantos temos aliança? E anos atrás o Senhor me dirigiu para fazer uma aliança com os membros da igreja de então. E a aliança era o seguinte: eu quero que quantas pessoas querem prometer a Deus que vão ser fiel a Deus, custe o que custar, mesmo que isso significar morte. Quantos, e eu não estou pedindo isso, mas naquela época eu pedi, eu falei: quantos querem dizer para Deus: Senhor, eu prometo a Ti que eu vou ser fiel e eu prefiro morrer do que deixar a Ti? E a igreja toda se levantou. E foi exatamente isso que Pedro fez. Ele estava dizendo para Jesus: Jesus, eu vou te servir, custe o que custar. Eu vou ficar contigo até a morte, eu não vou te abandonar. Jesus falou: vocês vão me abandonar? Ele disse: eu não. Todo mundo pode te abandonar, eu não. Afinal, eu já disse para ti, só tu tens as palavras de vida eterna. Mas o mesmo Pedro que fez essa afirmação foi Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Esse é o outro lado da vida de Pedro, esse lado fraco. E o nunca te deixarei mudou para nunca o conheci. Eu espero que você nunca teve essa experiência de extremo como Pedro, mas se você nunca teve, você é exceção. Quase todos os crentes, quase todos nós tivemos momentos de fraqueza na nossa peregrinação cristã. Todos os crentes tiveram momentos de escorregar. E muitos até mesmo de cair. Como pode ser isso? Como um cristão que é salvo do pecado pode tornar a servir o pecado? Como um cristão que foi liberto das garras de Satanás pode voltar a ser presa dele? Nós devemos lembrar que todos nós temos um outro lado, um lado escuro, um lado fraco, que a Bíblia chama de vários nomes. Um deles é carne. Uma outra definição melhor seria a natureza humana. E essa natureza é essa tendência natural que até o mais forte crente tem que lutar. Pastores, diáconos, membros da igreja, crentes velhos e crentes novos. Se tem um homem no Velho Testamento que inspira todos nós, é Davi. A maioria dos salmos que nós temos na nossa Bíblia foi escrito por ele ou para ele. Davi escreve salmos como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ou alguém usando o seu nome. Davi escreve salmos dizendo: Senhor, eu quero estar no teu tabernáculo, vale mais a pena estar no teu tabernáculo do que em outros 1000. Como vimos na excelente pregação de sexta-feira, Davi escreve salmos dizendo: eu vou me purificar, não vou deixar nada vil perante os meus olhos. Davi é tão tremendo que o próprio Deus o chama o homem segundo o meu coração. Tem algumas pessoas na Bíblia que recebem títulos assim: Abraão, o amigo de Deus; Moisés, o homem que fala com Deus cara a cara; Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que privilégio! Mas Davi também é conhecido por um adultério, por um homicídio,
e por tentar esconder o seu pecado, e diga-se de passagem, ele só confessa quando ele é confrontado. O homem segundo o coração de Deus não vem voluntariamente perante o profeta dizendo, pequei, não! É o profeta que vem a ele e o confronta e aponta o dedo. Sim, o que faz dele o homem segundo o coração de Deus não é a perfeição, mas é a atitude dele quando confrontado. Ele não justificou, ele não racionalizou, ele não pediu desculpa, ele simplesmente caiu perante os olhos do Senhor e disse, Senhor, pequei contra ti, vou morrer. E o profeta diz, você não vai morrer porque você se arrependeu. Mas esse extremo. Nas próximas semanas, nós estaremos olhando para essa parte fraca nossa. É uma série de mensagens que vai nos levar 8 semanas. Durante essa série de mensagens, eu vou pedir a você que não falte o culto. E se faltar, assista a mensagem na internet. E mesmo aqueles que vieram ao culto, eu queria pedir a vocês, durante essa série de mensagens, que você assista de novo. Todas as mensagens pregadas no domingo de manhã, no domingo à tarde, está na nossa página, no Facebook e na página da igreja. Eu quero que você ouça de novo. Eu quero que você compartilhe com o maior número de pessoas que você pode essas mensagens, porque elas são importantes no corpo de Cristo. Eu não vou pregar todas elas. Todos os pastores das congregações e o pastor Max estará me ajudando nessa série de 8 mensagens. E eu estarei pregando a maioria delas, 5 delas e 4 delas e 4 pelos outros pastores. Mas essa mensagem é importantíssima para a vida da nossa igreja. Você já ouviu pessoas falar assim, eu pensei que ele era crente. Naquela igreja só tem hipócritas e fofoqueiros. Mas que gente carnal. Você já ouviu frases como essas? E os que as falam estão querendo dizer que se uma pessoa fosse realmente crente, se uma pessoa fosse realmente nascida de novo, se uma igreja fosse realmente boa, se os crentes fossem realmente espirituais, não teríamos pessoas assim. Porque crente verdadeiro não peca. Não peca? Será que quando nos tornamos cristãos, nos tornamos perfeitos? Será que essa é a exigência de Deus para nós, perfeição, para ser crente? Se é, ninguém qualifica. Nem eu, nem você. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que nós podemos pecar, que pecar é inevitável e que nós temos que aceitar o pecado? Também não. Então o que o senhor está tentando falar? Bem, é por isso que vai levar 8 semanas. Como podemos ver, há muita confusão na mente de muitos a respeito do relacionamento do crente com o pecado. É por isso que nós precisamos auxílio da palavra de Deus. A mensagem de hoje, ela leva a muitas passagens da Bíblia. Eu não queria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu quero que você assista essa mensagem de novo durante essa semana. E aí você vai anotar os versículos. Hoje eu quero só que você ouça. Eu vou fazer 3 afirmações e 5 perguntas. E o meu propósito dessa mensagem é fazer você entender o relacionamento de um verdadeiro cristão com o pecado. Vamos começar com essa primeira afirmação. Mas antes de fazê-lo, eu queria mostrar para vocês essa placa. Quando eu vim para a América, eu vim numa época em que as pessoas usavam decalques nos carros, como no Brasil se usa, no para-choque do carro. E eu tinha no meu carro essa, porque eu gostei muito do que essa frase dizia. Christians aren't perfect, just forgiven. Os cristãos não são perfeitos, somente perdoados. Hoje, a gente não cola mais nada no carro, não se usa mais isso. E toda vez que eu compro um carro, eu mando fazer uma placa para ficar em volta da placa do meu carro. E agora eu não encontrei mais nenhuma, mas eu vou mandar fazer uma para botar no meu carro,
Toda vez que eu vendo com essa placa, porque eu quero que outras pessoas levem essa mensagem. Essa palavra é muito importante, porque é uma teologia perfeita. Ser crente não significa ser perfeito, significa ser perdoado. Você pode dizer amém. Amém. Frase número 1. Ser cristão não é sinônimo com modelo de perfeição. Todos nós juntos, por favor. Ser cristão não é sinônimo com modelo de perfeição. Em outras palavras, porque somos crentes não significa que somos perfeitos. Crentes não são perfeitos, mas perdoados. Quando a gente se torna crente, quando você levanta a mão para aceitar Jesus, o que acontece é o seguinte: a primeira coisa que muda é a sua identidade. Diga comigo, identidade. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3: vocês estavam mortos em sua transgressão e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo está dizendo que antes éramos cidadãos das trevas do domínio de Satanás. Ele continua dizendo para nós algo interessante. Ele diz anteriormente, ou seja, antes, não agora. Antes da gente ser crente, todos nós, isso inclui a todos, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza, palavra-chave, merecedores da ira. Então, antes de aceitarmos Jesus, nós estávamos no reino das trevas, onde Satanás reina, onde a gente satisfazia a carne, fazia tudo que a carne queria. Os padrões eram diferentes, os princípios eram diferentes, onde roubo, mentira, engano é normal, adultério é normal. Aí a gente aceita Jesus, identidade mudada. Antes éramos cidadãos das trevas, do reino das trevas. Hoje a nossa cidadania é celestial. Amém. Filipenses capítulo 3, verso 20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, como cidadãos, nós somos declarados justos na base da nossa fé em Cristo. Mas isso não significa que temos alcançado perfeição. A nossa cidadania mudou, mas a nossa tendência de nos portarmos como se fosse ainda sujeito ao príncipe das trevas não mudou. Um exemplo, eu vou dar-me como exemplo. Eu nasci no Brasil e vivi 17 anos no Brasil. Sou brasileiro por nascimento. Em 1979 eu vim para a América e depois de alguns anos eu me tornei cidadão americano. Sou cidadão americano por escolha. A minha cidadania hoje, embora eu tenha dupla, mas a minha cidadania, eu pago meu imposto aqui, eu vivo aqui, aqui é minha casa, aqui eu me casei, aqui eu tenho os meus filhos, a minha raiz é América, sou cidadão americano. Mas a verdade é que, embora eu viva na América há 34 anos, e somente 17 no Brasil, mesmo sendo cidadão americano, a tendência brasileira ainda está dentro de mim, irmãos. Por mais que você ache que eu sou muito americano. Eu gosto de comer arroz e feijão. Não feijão, eu gosto de comer arroz e feijão, não é feijão com arroz. Eu gosto, por exemplo, da música brasileira. Eu sou torcedor do Vasco. Eu gosto de dizer de boca aberta que eu nasci na cidade maravilhosa. Ninguém é perfeito, irmão. Por mais que eu seja americano, eu ainda tenho tendência brasileira. Agora, vai para o meu filho. Felipe e Gabe, os dois, Felipe e Gabe, meus filhos. Nasceram na América, estudaram na América, viveram na América toda a sua vida, mas porque tem um pai
brasileiro, uma mãe portuguesa, dentro deles tem tendências portuguesas e brasileiras. É possível uma pessoa pegar uma cidadania de um país, mas continuar com aquela tendência do país de origem. Deu para entender? Então, quando você aceitou Jesus, tua cidadania mudou. Agora você pertence ao reino do Senhor Jesus. Mas a tendência que você tinha, da onde você veio, continua lá. A identidade mudou, mas a natureza não. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Então, primeira coisa que muda, identidade. Comigo diga, identidade. Segunda coisa que muda é o nosso destino. Mas isso também não afeta a nossa natureza pecaminosa. No momento da conversão, Deus nos sela com seu Espírito Santo. Olha o que diz lindo, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. O Espírito Santo, o selo de Deus, é o passaporte para o céu. Antes, nossa identidade era das trevas, salvo a nossa identidade é da luz. Antes o nosso destino era o inferno, agora o nosso destino é o céu. O destino mudou, a identidade mudou, mas a natureza continua lá. E Paulo diz que é uma natureza terrível. Em Gálatas capítulo 5, verso de número 17, Paulo diz: a carne, essa natureza, cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ouça essa frase com muito cuidado, porque ela vem de Deus para você. Deus se responsabilizou pelas mudanças verticais a respeito da nossa identidade e destino. Ouça cuidadosamente. Mas é a nossa responsabilidade a escolha de obedecê-lo na esfera horizontal da nossa vida. O vertical Deus já tratou, identidade e destino. O horizontal, it's up to you. O horizontal, você tem que ralar. A Bíblia diz que nós somos salvos, em outra parte diz: trabalha a tua própria salvação. Então, pastor, nós somos salvos pela graça ou pelas obras? Os dois. A salvação do Espírito é pela graça, mas a salvação da alma é um contínuo trabalho da obra. Tua identidade já é celestial, teu destino já é o céu, mas o que a Bíblia chama de santificação é escolha sua. Segunda afirmação, juntos, porque somos pecadores por natureza, podemos nos tornar pecadores em prática. Em outras palavras, se a gente deixar, queridos, a nossa natureza vai nos dominar, o homem velho vai ressuscitar. Esse homem velho é terrível. E quando eu digo homem velho, porque também tem mulher velha. A natureza aí não tem sexo. Essa natureza humana que está lá dentro. Eu sou salvo, eu sou servo de Deus, eu estou indo para o céu. Mas se eu deixar, essa natureza humana vem dominar. Porque essa natureza está enraizada em nós, está enraigada, e nós temos que tomar cuidado. Isso é evidenciado quando ela se revela através de imoralidade, presunção, ambição, sensualidade, rivalidade, ciúmes, explosão de raiva, arrogância, inveja, bebedice e coisas como estas. Paulo coloca muito bem em Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas, são claras. Imoralidade sexual. E por isso que eu vou tirar um domingo para falar sobre isso. Imoralidade sexual é porneia. Sexta-feira eu soube
de um pastor que pregou na nossa igreja anos atrás, que foi descoberto que que caiu num pecado de homossexualismo, imoralidade. Imoralidade significa tudo que começa com pornografia e vai até ao adultério, fornicação, lesbianismo, homossexualismo, incesto, desvio sexual, tudo aquilo que não agrada a Deus. Impureza, libertinagem. Eu coloquei na minha página do Facebook um artigo de Steve Hill. Teresa leu, passou para mim. E Steve Hill fala de 7 perigos na igreja de hoje. Steve Hill foi o evangelista que Deus usou para o avivamento de Pensacola. Infelizmente não está em português, só está em inglês, saiu na revista Carisma. E ele fala de 7 perigos, e um deles é essa nova ênfase da graça. E ele diz o seguinte: heresia é quando você nega uma doutrina bíblica ou exagera a doutrina bíblica. E é um perigo terrível acontecendo no meio do corpo de Cristo hoje, que é o exagero da graça. Deus perdoa todo, e é verdade que Ele perdoa, então viva do jeito que quiser. Deus só está interessado no seu coração. Libertinagem. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas. E aí a lista vai pegando, irmãos. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A gente olha assim, puxa, mas esse negócio é duro, mas ali no meio está tudo, irmãos. Pecado é pecado. Adultério é pecado, mas fofoca também é pecado. Fornicação é pecado, mas inveja também é pecado. Coisas semelhantes. Pastor, eu já fui tentado em alguma dessas áreas. Eu também, todos nós. E é por isso que Paulo diz o seguinte: eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas, não é aqueles que são tentados, mas aqueles que resolvem a cair e ficar caído. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu não sei desse pastor, não vou mencionar o seu nome. Eu não sei se foi um deslize, uma queda. Deslize não, foi mais do que isso. Mas eu não sei se ele continua na prática, ou como Davi, foi algo que aconteceu e ele se arrependeu. Não sei. Mas não interessa se é pastor, não interessa se é líder do altar, não interessa se é diácono ou membro da igreja. Se pratica, não vai herdar o reino de Deus. E o evangelho da graça? Esse é o evangelho da graça. O evangelho da graça é da responsabilidade. 2 Timóteo capítulo 3 diz o seguinte: saiba isto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Parece que é piedoso, mas negando o seu poder. O que Paulo diz para fazer? Afasta-se desses também. Pastor, hoje não é dia de missões? É. Missões não significa que a gente tem que ir no mundo perdido para alcançá-los? Tem. Mas não significa que tem que ficar igual a ele. Uma coisa é ir no meio deles para salgar. Uma coisa é ir no meio deles para deixar a luz brilhar. Outra coisa é para se contaminar. O engraçadinho sempre fala, mas Jesus ficava com os pecadores, mas não pecava. Ah, mas Jesus comia com os pecadores. Comia, mas trazia libertação. Em nenhum lugar da minha Bíblia diz que Jesus estava bêbado com eles, fornicando com eles. Jesus estava lá para trazer o evangelho da paz, a diferença. Faça-se deles.
Não tenha comunhão com pessoas que vivem assim, a não ser que elas querem ajuda. Terceira afirmação. Todos comigo? Viver em vitória sobre o pecado não é automático. Um pouquinho mais alto. Eu sei que você não almoçou, mas logo depois vai ter um almoço fabuloso. Todo mundo, pensa que você já comeu. Vivendo em vitória sobre o pecado não é automático. Paulo em Romanos garante de forma clara que o crente pode viver em vitória sobre o pecado para ter um relacionamento com Deus, mas isso não acontece de repente. Você não pode dizer assim, pastor, agora que eu sou salvo, não peco mais, estou com Deus. Ou você vir para o altar, pastor, ora por mim para que eu não peque nunca mais. Dá a bênção da vitória do pecado aí. Não existe isso, queridos, não é automático. A Bíblia diz que nós devemos estarmos mortos para o pecado e vivos para com Deus. Uma passagem longa e ela está projetada para você. Romanos capítulo 6. Se dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da morte, da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa velha mulher, foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Agora preste atenção no próximo versículo. Da mesma forma, diga comigo essa frase, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Romanos é um livro fabuloso. Se tivéssemos tempo para gastar tempo e estudá-lo. Leia essa passagem depois. Basicamente, Paulo diz 3 importantes coisas nestes versículos. E eu quero mostrar para vocês. São 3 passos para termos vitória. 3 passos para podermos nos encorajar a viver de vitória sobre o pecado. Primeiro ele diz o seguinte: viva na base do que diz as Escrituras, pois sabemos. É por isso que quando você vem a essa igreja Mensagem de Paz, você vai sempre ouvir uma pregação e uma exposição da verdade da palavra de Deus. Amém. Você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Amém. É por isso que nós temos um Instituto Bíblico, é por isso que nós temos pequenos grupos, é por isso que você vê no culto de sexta-feira, e é palavra, você tem que saber o que a Bíblia diz. Segundo, Paulo diz o seguinte: reconheça que estamos livres da prisão do pecado, considerem-se mortos. É importante que você diga isso, é importante que você entenda isso, considere-se mortos, entenda que o velho homem tem que ficar dentro da sepultura, quando ele levantar a cabeça, aperta ela novamente. É por isso que a gente jejua. Irmãos, eu não gosto de jejuar. Eu jejuei café, eu quase subi pelas paredes. Eu não gosto de ficar sem comer. Ontem foram 24 horas de jejum. Eu comi às 6 horas de sexta-feira e só comi de novo ontem depois do jejum. Eu saí daqui, irmãos, com uma fome de leão. Sabe que leão tem uma fome tremenda, né? Eu estava com uma fome de leão. Falei, Tereza, eu quero comer peixe, vamos para o Red Lobster. E cheguei lá, tinha uma fila de 45 minutos. Eu falei, não é Deus que está nisso. Falei, vou para um outro restaurante, vou para o Jack's.
Aí cheguei lá, a fila agora era de 50 minutos. Eu repreendi e fui para o BJ. Cheguei lá, a fita era de 1 hora. Acabou que eu fui, passei no KFC, comprei uma galinha ruim demais, entreguei aquele jejum e disse: Senhor, obrigado por essa galinha. Depois passei mal. Mas por que eu jejuei? Porque minha carne gosta de comer. Por que a gente ora? Porque a carne não gosta de orar. Por que a gente está na igreja domingo de manhã? Porque a carne não gosta de vir para a igreja. A carne quer ir para o lago. A carne quer viajar. A carne não quer vir aqui não, irmãos. Carne é isso. A minha quer, não sei a sua. A minha carne prefere estar em casa, sentado numa cadeira, tomando chá gelado. A minha carne prefere estar numa praia nesse momento, mas o meu espírito precisa estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Então eu preciso entender que eu tenho que reconhecer que eu estou morto. Quando eu vou lá e ligo a internet para ver e vem um e-mail indecente: carne, você está morta, fecha o olho, tira desse canal. Você tem que considerar a sua carne morta. Número 3, ele diz o seguinte: você tem que viver em vitória. E essa viver em vitória é constante. Ofereçam os membros do corpo. O que é membro do corpo? A boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve. Se alguém liga para você para fofocar, você diz: fofoca é do diabo, eu não participo disso. Eu tinha um irmão que ele era meio rude. E ele falava uma coisa feia. Eu vou repetir, mas não é palavra minha. Eu não vou dar, era ele que falava. Ele dizia assim: meu ouvido não é pinico. Feio isso, né? Mas uma verdade profunda. Porque alguns de vocês permitem o seu ouvido ouvir coisas que você não precisa. Ei, vai estourar uma bomba. Estourou uma bomba na mensagem. E aí? Carnal, fofoqueiro. Se converte. Se converte. Teu ouvido está morto. Tua boca está morta. Considere-se mortos. Eu falei que eu ia fazer 3 afirmações e 4 perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Perguntas que merecem respostas. Para ajudar a gente a entender isso tudo. Primeira pergunta: o que acontece quando o crente peca? A Bíblia é clara. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 15, muito importante esse versículo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, com a maneira que vocês andam. Que não seja como insensato, mas como sábios. O que significa viver como sábio? Paulo fala: entendei qual seja a vontade do Senhor, verso 17, e nós sabemos que é a santidade. Não vos embriagueis com vinho. Paulo está falando literalmente e metaforicamente, simbolicamente. Embriagueis com vinho ou cerveja ou qualquer bebida é pecado. E permitir ser controlado por qualquer outra substância que não seja Deus na nossa vida é pecado. Efésios 5, 19, 18, enchei-vos do Espírito. Verso 19, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso é viver de forma sábia. Mas quando a gente tropeça ou cai por causa de um pecado, o que acontece é que a nossa comunhão com Deus é quebrada. Efésios 4 diz para a gente não entristecer o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 diz para a gente não extinguir o Espírito. 13 e eu tivemos o prazer de completar 30 anos de casado no dia 2 de abril. E durante esses 30 anos nós tivemos momentos felizes, momentos difíceis. O segredo do nosso relacionamento é a gente estar junto um com o outro. A gente tem um casamento feliz, alegre, saudável. A gente investe nisso. Mas, se eu falar para vocês que
o nosso casamento é perfeito? Não é, porque Teresa não é perfeita. Eu também não. Porque nós não somos perfeitos, a gente tem problemas, diferenças. E às vezes a gente discute. E às vezes a gente pode até mesmo ter uma discussão tão grande que a comunhão é quebrada. Todo mundo que é casal sabe o que eu estou falando? Não quer falar um com o outro. Graças a Deus, nesses 30 anos, nunca dormi no sofá. Mas tem gente que já dormiu. Quando a nossa comunhão está quebrada, a gente faz outras coisas. É segredo nosso. Mas quando eu brigo com a Teresa, a comunhão é quebrada. E aí o segredo é a gente fazer as pazes logo. Por várias razões. Primeiro porque dormir sozinho, e para aqueles solteiros, esquece o que eu estou falando. Nesse frio de Pacífica é ruim. Mas é porque eu preciso dela e ela precisa de mim. Se eu não restaurar, eu continuo casado com ela, mas a minha comunhão está quebrada. E se eu permitir que essa comunhão continue quebrada e eu continuar fazendo coisas erradas, pode gerar uma separação. Quando o crente peca, a comunhão é quebrada. Não perdeu a salvação. Se morrer, vai para o céu. Mas o problema é que a comunhão está quebrada. E aí ele começa a pagar pelo preço do seu pecado. É por isso que Davi disse no Salmo de número 32, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O crente quando peca, ele fica mal-humorado. O crente quando peca, ele fica doente, ele não trata as pessoas bem, porque ele está vivendo em pecado, Davi disse. Agora, por favor, não entenda, compreenda, eu não estou dizendo que perdeu a salvação, porque pecado, porque pecou não significa que perdeu a salvação, da mesma forma que, porque eu discuti com a Teresa, não significa que nós deixamos de ser casados, a comunhão foi quebrada. Mas se eu não cuidar, essa comunhão quebrada pode gerar uma separação. Embora o pecado não traz automaticamente perda de salvação, traz perda de comunhão, que pode trazer perda de salvação. É por isso que Davi, no outro salmo, gritou e disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que acontece quando o crente peca? Comunhão é quebrada. Segunda pergunta: é possível o crente ser escravizado pelo pecado? Já mostrei para vocês que Paulo nos ensina em Efésios 2, 1 e 2, que cada um de nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes, nós éramos escravos de Satanás, filhos da desobediência, mas através da fé em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, livres da escravidão e do pecado. E isso é tremendo, irmãos. Ser livre do pecado é tremendo. John Newton chama de Amazing Grace. Graça estupenda, graça maravilhosa. Mas mesmo tendo sido livres do domínio do pecado, nós podemos permitir que nos tornemos escravizados novamente pelo pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É possível um crente permitir que a carne vença. Mais tarde, Paulo diz, no mesmo capítulo 6, na Bíblia na linguagem de hoje, diz o seguinte: porque vocês sabem muito bem, e quando se entregam como escravos para obedecer a uma pessoa, são de fato escravos dela. Portanto, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Se a escravidão ao pecado resulta em uma experiência de morte, Paulo diz dessa condição dizendo assim: porque vocês são carnais, quando há inveja, contenda, dissensões, imoralidade, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Mesmo um crente que, tendo a identidade e o destino mudado, pode voltar a ser escravo do pecado. Terceira pergunta muito importante: o pecado tem poder sobre os crentes?
E a resposta é: depende. Tudo tem a ver com o nosso tipo de andar, com o tipo de vida que temos. Embora tenhamos por natureza essa natureza pecaminosa, o poder do pecado sobre nós é limitado, irmãos, porque agora a nossa identidade é outra. Em Romanos capítulo 6, verso 16 a 18, diz o seguinte: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Em Romanos capítulo 7, Paulo diz no verso 19 e 25: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa luta está lá, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O que Paulo está dizendo? Que tudo está na mente. Em outras palavras, a forma de viver em vitória é transformar a mente. É ter a mente transformada e é ter o Espírito de Deus na mente. A carne quer fazer, mas a mente de Deus em você diz: não, você é salvo, você está morto, a tua carne que quer, mas você não precisa. Através do poder da morte e ressurreição de Jesus, fomos não só livres da morte, mas também do poder do controle do pecado na nossa vida. Romanos 8, leia depois, claramente diz que é possível viver em vitória sobre o pecado. Quarta e última pergunta: como pode o crente recuperar-se e andar em vitória novamente? Eu não posso terminar sem dizer que é possível recuperar e andar novamente em vitória. Não importa se o pecado seja uma mentira ou um adultério. Não importa se o pecado... A Bíblia diz, essa é a beleza de Deus, irmãos. O homem não esquece, Deus esquece. O homem tem dificuldade a perdoar, Deus só quer um coração quebrantado e contrito. Essa é a beleza de Deus. Eu não entendo. Tem muita gente que, se eu fosse Deus, eu não perdoava. Tem muita gente que, se você fosse Deus, você não perdoava. Mas Deus perdoa todo mundo. Deus só não perdoa Satanás porque ele não quis. Que se ele tivesse feito uma decisão, Deus perdoava. O amor de Deus é tremendo. A Bíblia diz: Deus é amor. Deus é amor. Então, não importa o quanto você pecou, o quanto se desviou, há perdão e esperança para você. Romanos capítulo 8, verso 31 a 32 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? De tudo que você falou, pastor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça? Ah, glória a Deus por essa palavra. E de graça todas as coisas. 1 João capítulo 4, verso 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, Deus em nós é maior do que o diabo, Deus em nós é maior do que o pecado. O perdão de Deus é maior do que a queda. Mas para isso, que isso aconteça, é necessário que façamos a nossa parte. O vertical Deus faz, o horizontal nós temos que fazer. A Bíblia é clara. 1 João capítulo 1, verso 9, eu coloco como ênfase: se é condicional. A graça é verdadeira, mas é condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Confessar não é esconder. Confessar é abrir a boca. Ah, mas pastor, eu tenho vergonha. Engraçado, para pecar não teve vergonha? O pessoal tem vergonha de Deus, mas não tem vergonha de pecar. Devia ter vergonha de Satanás. Se a gente teve vergonha, se a gente não teve vergonha para pecar, não tenhamos vergonha para confessar. É abrir a boca e dizer: eu pequei. O que significa confessar? Graças a Deus que nós temos Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões,
O sinônimo de confessar é falar. O antônimo, o contrário, é esconder. Quem encobre suas transgressões, põe embaixo do pano, nunca prosperará. Tem gente que vem para mim e fala assim: pastor, pequei, mas não fala nada para ninguém, por favor. Na nossa igreja nós não exigimos que as pessoas venham perante toda a igreja. Isso é somente para pastores. Eu espero que nunca aconteça. Mas um pastor, e esses diáconos que foram consagrados, eu estou tão sério com isso, que eu falei para eles: vocês vão ser consagrados perante a igreja. Não vacila, porque se vacilar, vai ser também perante toda a igreja. E todos eles estão cientes disso. Mas fora diáconos e pastores na nossa igreja, se uma pessoa peca, ela tem que confessar. Começa a confessar para Deus, segundo ao pastor da igreja. O pastor é o anjo da igreja. Tem que vir para um dos pastores: pastor, pequei, me ajuda. E depois, se ela é encarregada de um grupo, tem que vir para esse grupo também. Se ela faz parte dos diáconos, ela tem que confessar para os diáconos. Se ela faz parte do altar, confessar para o altar. Se ela faz parte das crianças, dos professores de criança, confessar. Porque nós somos um corpo, irmãos. Ah, pastor, mas tem tanto fofoqueiro no meio. Infelizmente tem. Mas é quando você confessa, você clama a Deus para queimar a boca do fofoqueiro. E se o fofoqueiro falar, ele também tem que pedir perdão. Você não pode controlar a boca dos outros, mas você pode controlar a sua. Quem encobre as suas transgressões, o que diz a palavra de Deus? Quem encobre vai ser próspero. Quem encobre o quê? Nunca prosperará. Às vezes a pessoa vem para mim, pastor Max, ou qualquer um dos pastores da igreja, e a gente fala assim: se arrepende, porque senão o negócio vai ficar feio para você. Pastor, não tem amor, está me amaldiçoando. Não sou eu, é a palavra de Deus. Quem encobre nunca prosperará. Mas olha o que diz aí: quem o quê? Quem o quê? Confessa e deixa. Não é só vir para cá: oh, pastor, pequei, mas e semana que vem, sem vergonha, cai de novo a mesma coisa. Mesmo pecado. Aí já não é fraqueza, irmãos. Aí já é pouca vergonha. Todo mundo é fraco. Mas a gente tem que fazer uma decisão de deixar. Só assim nós podemos prosperar, alcançar misericórdia. Em 1 João 1,7 diz que nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu queria que você ficasse de pé, mas não conversasse, ninguém saísse, louvor não vem, músico não vem. Fique de pé só comigo. Eu quero terminar dando para vocês 5 passos para vivermos em vitória sobre o pecado. Forma prática: como é que a gente, eu e você, isso inclui a mim e você, podemos viver em vitória sobre o pecado? Primeira coisa, mantenha sua conta com Deus limpa. Em outras palavras, pecou, pede logo perdão. Mantenha sua conta limpa. Ah, eu vou esperar a próxima ceia. Ah, na próxima ceia eu peço perdão. Até lá eu peco. Não. Mantenha a sua conta com Deus limpa. O tempo é o seu inimigo se você está em pecado. Pecou, imediatamente pede perdão. Imediatamente confessa. Número 1. Número 2, esteja em relacionamento chegado com o povo de Deus. Quando uma pessoa peca, a primeira coisa que ela faz é se afastar da igreja ou dos crentes. Sabe por quê? Não é porque a igreja não é boa ou os crentes não prestam. É porque a igreja e os crentes fazem lembrar a essa pessoa do seu pecado. Então o que ela faz? Ela se afasta. Ela vai embora. Ela vai para outro lugar. Ela deixa de vir à igreja. Ela para de participar dos cultos. Fica junto da igreja, irmãos. A brasa longe do fogo apaga. Mas uma brasa aqui e outra brasa ali pega fogo. Número 3. Não justifique os seus erros. Pecado tem nome. Se mentiu, eu menti, mas foi porque fulano de tal me fez mentir. Pastor, eu entrei nessa pornografia da internet, mas também minha esposa foi colocar o computador logo na sala e foi dormir. Eu tô com esse encantamento, mas porque o que meu esposo... Não.
Não justifique o seu pecado. Número 4, aprenda a negar a si mesmo. Negar a si mesmo, irmão, não é fácil. Jesus falou que a gente tem que fazer diariamente. Aí, tem uma festinha acontecendo aí, vamos lá. Aí você chega lá, um montão de cerveja, um montão de conversa tole. Estou fora. Ah, mas o pessoal vai dizer para mim que eu sou, sei lá, quadrado. Eu sou quadradão, santarrão. Não, sou crente em Jesus Cristo. Eu sei meu limite. Escolha a festa que você vai, a companhia que você vai, o filme que você vê. Aprenda a dizer não. É melhor dizer não nas pequenas coisas, porque na hora que você precisar dizer não na coisa grande, você vai poder falar. E número 5, muito importante. Preste conta, outros. Você precisa de prestar conta, ser accountable, primeiro a Deus. Pastor Max dizia na sexta-feira que a sua esposa é a sua melhor confidente. Eu virei para a Tereza e disse, é assim conosco. Casais, em nome de Jesus, tenha um bom casamento. Amém. Eu estava vendo 2 diáconos aqui na frente, na hora de missões, marido e mulher. E enquanto ele estava tirando a oferta, eu estava orando por ele. Senhor, abençoa o casamento dele. Amém. Porque um casamento forte mantém você menos vulnerável. Amém. Preste conta um ao outro. Tem um grupinho de amigos fechado, não é muita gente não. Nem todo mundo pode saber da tua fraqueza. Porque muitos são fracos e vai espalhar a tua fraqueza. Mas tem 2 ou 3 que você pode confiar. Tem 1 ou 2 pessoas que você pode confiar. Tem um pastor que ainda tem 7.000 pastores que não dobraram o seu joelho a Baal. Ainda tem gente séria nessa igreja. Ainda tem alguém que você pode compartilhar e ele não vai falar para o mundo todo o seu pecado. Abra-se com alguém. Pastor, me ajuda. Irmão, me ajuda, eu estou sendo tentado nessa área. Quando alguém te confrontar, não fica com raiva e nem faça gracinha. Obrigado por ter me corrigido. Porque você presta conta um ao outro. E Deus vai nos abençoar. Amém. Hoje nós temos almoço, mas eu preciso de terminar esse culto de uma forma muito importante. O altar hoje é para todo mundo, porque eu preciso dessa mensagem. Porque eu também sou fraco, eu tenho uma natureza carnal. Não é só porque eu sou pastor que eu não sou tentado igual todos os homens aqui. Agora eu tenho que me cuidar, eu tenho que viver o que eu prego. E eu estou aqui pregando há 29 anos nesse púlpito. Eu tenho que viver tudo que eu falo e tudo que eu prego. E você tem que viver tudo que você diz amém. E mesmo que não diga, tem que viver também. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Enquanto o grupo de louvor vem, eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos por uns minutos, porque eu quero ministrar na sua vida. Eu quero que você viva em vitória. Essa série de mensagens é para você viver em vitória. Você vai vencer as suas fraquezas. Pai, eu oro por todas as pessoas que assistem agora. Tem alguém assistindo que você sabe que Deus está falando contigo. Eu oro por você aí, aonde você está assistindo na internet. Eu oro que você possa entender esses princípios e vivê-los. A graça de Deus é para você como para mim. Há pessoas aqui nessa manhã que têm justificado o seu erro, têm se afastado do corpo de Cristo, não têm prestado conta a ninguém. E eu quero orar por você. Essa não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de esperança, dizendo que a gente pode vencer as nossas fraquezas. Todos nós somos fracos, todos nós deslizamos, mas podemos ser vitoriosos. Eu oro por cada homem, por cada mulher